Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar com a nossa discussão de spin meio, spin do elétron. Da última discussão, a gente aprendeu todos os estados puros de uma partícula de spin meio, se a gente considerar só o grau de liberdade interno dela. Hoje a gente vai trabalhar os estados mistos. Ok? Então a gente sabe que a matriz de densidade ela é uma matriz, no caso de um sistema 2x2, como o spin meio, ela é uma matriz 2x2 hermitiana, positiva de traço 1, certo? Hermitiano porque os autovalores dela têm que ser reais, porque ela é um observável, ela carrega as probabilidades do sistema. Traço 1 é consequência das probabilidades somarem para 1, e positiva quer dizer que as probabilidades são positivas. Então, em particular, no caso de spin meio ou matrizes de densidade 2x2, a gente vai ter que a matriz de densidade ela é da forma o meio da identidade mais um vetor alfa, produto escalar as matrizes de spin de Pauli, como a gente definiu da última vez. Esse meio aqui, ele garante que o traço seja igual a 1, porque o traço das matrizes de spin de Pauli, ou melhor, o traço de uma combinação linear qualquer de matrizes de spin de Pauli, ele é sempre zero, certo? Então esse meio aqui, ele vem para garantir que o traço da minha matriz de densidade vai ser 1 meio mais 1 meio, que é igual a 1. Okay? Então vamos escrever a cara dessa matriz. Então a matriz de densidade, a cara geral dela vai ser, em forma matricial, vai ser 1 meio mais alfa 3. Eu vou chamar esse vetor alfa de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então esse cara multiplica sigma x, esse cara multiplica sigma y e esse cara multiplica sigma z. Ok? Então esse vai ser 1 meio mais alfa 3. Aqui a gente vai ter 1 meio menos alfa 3. Aqui nós vamos ter alfa 2 menos i, perdão, alfa 1 menos i alfa 2, certo? E aqui nós vamos ter alfa 1 mais i alfa 2. Então essa é a cara da nossa matriz de densidade, 2x2, okay? De um sistema de spin meio. Como eu falei, o traço dela vale 1, né? Esse alfa 3 cancela com esse. E a gente pode calcular o determinante dela. Determinante de ρ, uma conta básica, não, uma conta simples, vai mostrar que isso vai ser 1/4 menos o módulo do vetor alfa ao quadrado. Okay? Agora, a gente sabe que se essa matriz tem autovalores λ1 e λ2, são os autovalores dessa matriz, certo? A gente sabe que o determinante é dado pelo produto dos autovalores. E ele é um invariante sob mudança de base. Né? Ele não muda se eu mudar a base onde a matriz está expressa. Então, isso aqui é um invariante. A gente também sabe que o traço é um invariante. E, por sua vez, o traço da matriz é λ1 mais λ2. Certo? E isso tem que ser igual a 1. Agora, o fato de que esses dois caras aqui são positivos, né? λ1, λ2 tem que ser maiores ou iguais a zero. Isso daqui é o fato de que a matriz de densidade é maior ou igual a zero. Né? Vem do fato de que a matriz de densidade é positiva. E esses caras têm que somar para 1. Certo? Significa dizer que o produto deles também tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Porque isso é condição necessária e suficiente, certo? Porque se um desses caras, esses caras não podem ser menores do que zero. Não? Então o produto dele tem que ser maior que zero. Tá ok?
Bom, se eu não tivesse essa condição de positividade, né, obviamente, o lambda 1 e o lambda 2 poderiam ser ambos negativos, isso aqui ia ser maior que zero, mas isso aqui não ia ser satisfeito. Então, o único jeito é que eu tenha aquilo dali. Então, isso quer dizer que as condições gerais de uma matriz de densidade garantem que o módulo de alfa tem que ser menor ou igual a meio. Então, essa é a condição sobre uma matriz de densidade genérica de um sistema 2×2, para que ela represente um estado qualquer misto do meu sistema. Então, vamos combinar isso com o que a gente viu da última discussão. Bom, da última vez a gente viu que os estados puros de um sistema 2×2, claro que eles têm essa forma daqui, projetores, né, que estão associados a um estado no espaço de Hilbert, eu posso representá-los como pontos na superfície de uma esfera. Essa esfera, ela necessariamente tem raio meio. Esse vetor aqui ele tem tamanho 1/2. E aqui no meio a gente vai ter 1/2 da identidade, que é quando esse vetor alfa de módulo meio é igual a zero. A matriz de densidade vira esse 1/2 da identidade aqui. Agora, os estados mistos, pelo que a gente está aprendendo, são o interior da bola, o interior da esfera. Então, todo o interior dessa esfera daqui compreende os estados mistos de um sistema de 2 níveis. Então, conectando isso, né, com o que a gente viu, né, qualquer experimento estatístico em mecânica quântica, onde, se vocês lembrarem que a gente discutiu matriz de densidade, né, aqui dentro eu tenho uma espécie de demônio de Maxwell, né, que escolhe entre vários estados possíveis. Ele tem vários estados à disposição dele, ele escolhe um aleatoriamente, com uma certa probabilidade, e ele manda esse estado para um observador, certo? Se esse observador fizer medidas sobre esse sistema, ele vai reconstruir uma matriz de densidade. Essa matriz de densidade ela vai ser uma combinação convexa dos estados que ele está mandando, dos projetores associados aos estados, né? Isso vem do fato de que qualquer valor esperado de qualquer observável que esse cara possa medir, né, vai ser igual ao traço da matriz ρ vezes o observável A. Certo? Essa é a forma de fazer valores esperados. E esses caras lambda i's, eles somam para 1. Eles são as probabilidades com as quais esse demônio de Maxwell envia um determinado estado. Certo? O que eu estou dizendo para vocês agora é que, pasmem, para um sistema de 2 níveis, todos esses estados possíveis que podem sair desse experimento podem ser representados por pontos numa esfera. Se o ponto na esfera for na superfície, a gente está lidando com um estado misto, com um estado puro, com um projetor que tem um ket associado no espaço de Hilbert. Se ele estiver no interior da esfera, não na casca, no interior, é um estado misto, que inclui essa incerteza clássica, essa ignorância sobre o sistema, certo? Então a gente acabou de classificar todos os estados mistos de um sistema 2×2 possíveis, certo?
Deixa eu mostrar para você, deixa eu redesenhar isso aqui de uma maneira mais clara. Para a gente ver isso com mais calma. A gente viu na aula passada também, eu mostrei para vocês, ou pelo menos eu mostrei a expressão, né? Esse cara daqui, eu preciso basicamente de 2 números para parametrizar ele. E a gente parametrizou ele da seguinte forma: cosseno de θ sobre 2 vezes o estado mais, certo? Mais E elevado a φ, seno de θ sobre 2 vezes o estado menos. Esse aqui seria spin apontando para cima e esse spin apontando para baixo, né? Algumas vezes as pessoas escrevem, ao invés de mais, spin up. Algumas vezes as pessoas escrevem, ao invés de menos, spin down, certo? Outras pessoas, na área de informação quântica principalmente, que também tem um outro curso que eu estou dando de informação quântica no mesmo canal onde isso está disponível, aqueles de vocês que tiverem interesse, obviamente está aberto para vocês olharem. A gente poderia chamar o spin up, por exemplo, de 0 e o spin down de 1. Então são notações para a mesma coisa, certo? Para a gente aqui, no nosso curso de mecânica quântica, a gente vai encarar essas duas coisas equivalentemente. Mas eu vou chamar eles de mais e menos. Spin up mais, spin menos down, ele aponta na direção mais Z ou na direção menos Z. Okay? Então esse cara daqui, ele tem uma matriz de densidade associada a ele, que eu vou escrever explicitamente agora, de novo, né? Essa matriz de densidade, ela tem a seguinte cara. Isso daqui vai ser cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Aqui eu vou ter seno ao quadrado de θ sobre 2, certo? Aqui nós vamos ter 1/2 de seno θ elevado a φ, e aqui 1/2 seno θ elevado a menos φ. Claro que o traço é 1, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um ângulo é sempre 1. E ela é uma matriz hermitiana. Se eu tomar o transposto complexo conjugado, ela é igual a ela mesma. Mas eu posso escrever nessa representação de bloco, né, como sendo 1/2 da identidade, mais um vetor alfa escalar sigma, onde o alfa ele assume essa cara aqui. Ele é seno θ cosseno φ, seno θ, não, perdão, seno cosseno θ seno φ, não, perdão, ele é seno θ cosseno φ, cosseno θ cosseno φ e seno φ. Ou seja, são as coordenadas esféricas, né? Alfa sobre 2. Sempre esqueço esse cara aqui. A gente acabou de ver. Então esse alfa ele é um vetor normalizado e ele aparece sobre 2 na matriz de densidade. Okay? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso representar esses caras na esfera e usar essa parametrização aqui, né? Onde esse ângulo daqui é o ângulo θ e esse ângulo aqui é o ângulo φ. Certo? Essa é a parametrização da esfera. Agora, se θ for igual a 0, a gente vai ter aqui em cima, né? Perdão, está trocado alguma coisa aqui. Θ, seno φ, cosseno θ. Bom, cosseno θ, cosseno θ. Tá certo. Aqui nós temos seno θ, cosseno φ.
aqui, tudo bem. Né? Então, olha só, se eu tiver, ok, θ igual a zero, a gente vai ter esse cara daqui, eu vou ter mais aqui. θ igual a π, aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, e aqui vai ficar seno de π sobre 2, que vale 1. Né? Tá, trocado esse cara daqui. Começo contando o φ daqui. É um pouco estranho essa parametrização que eu escolhi, mas tudo bem, é invariante sobre rotações. Esse cara daqui vai ser o menos, certo? Agora eu posso ter θ igual a π sobre 2, perdão, θ igual a π sobre 2, aqui eu vou ter 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, certo? E eu posso ter φ igual a 0, certo? Então eu vou ter aqui mais, eu vou ter o estado mais menos sobre raiz de 2. Uma superposição de spin para cima e spin para baixo, com o sinal mais. Só que esse cara, vocês podem observar, ele é autoestado de σx. O que faz dele autoestado de H cortado sobre 2 σx. O que faz dele, por sua vez, um autoestado do operador de spin ao longo da direção x. Certo? Por quê? Porque o σx, se vocês lembrarem, ele é uma matriz que troca mais por menos. Né? Na base mais menos, eu vou escrever aqui, σx ele é igual a 0, 1, 1, 0. Então ele troca o mais por menos e o menos por mais. Certo? Então esse cara vai ficar menos mais sobre raiz de 2. Claro que eu vou ter H cortado sobre 2 aqui multiplicando. Que é a mesma coisa, o mesmo vetor. Então esse aqui é um autovetor dele com um alto valor mais 1. Então eu vou chamar esse cara, vou pagar toda essa conta aqui, foi só uma conta. Esse cara eu vou chamar de x, ou melhor, mais x. Então aqui a gente tem um estado mais x. Mais x. A mesma coisa para o menos x. Né? Se eu considerar agora θ igual a menos π sobre 2 e φ igual a perdão. Esse cara daqui é θ igual a π sobre 2 e φ igual a 0. Então ele não é aqui, desculpe. Ele é, na verdade, aqui. Mais x. Mais x. Esse cara daqui, o ponto antípoda dele, vai ser θ igual a menos π sobre 2. Né? Certo? E ele vai ser o ponto antípoda, que eu vou chamar de menos x, e ele vai corresponder a esse cara daqui, ó, mais, menos, menos. Então, uma superposição de spin para cima e spin para baixo com a fase trocada. Certo? Mesma coisa, agora se φ, né, perdão, for igual a π sobre 2. Se φ for igual a π sobre 2, isso daqui vai ser E elevado a I π sobre 2. Só que E elevado a I π sobre 2 é I. Então eu vou chamar esse cara de Y. Ele vai ser mais IY, mais I menos, perdão, sobre raiz de 2. Ok? São mais Y. E o mais Y, vocês podem verificar facilmente
é um autoestado de sigma y. Um sinal mais 1. Um alto valor mais 1. Okay? Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver. Ah, tá aqui. Ok? Então esse cara vai ser mais y aqui em cima. Projetor associado a ele. Né? E menos y aqui embaixo. Então estão aí os pontos na esfera de Bloch, né? Correspondentes aos autovetores de σx, σy e σz. Repara que esses caras eles são sempre pontos antípodas. Tá certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que estados ortogonais no espaço de Hilbert, né? Por exemplo, o estado mais e menos x são estados ortogonais. Eles têm, entre aspas, 90 graus no espaço de Hilbert. Mas nesse espaço da esfera de Bloch, né, eles têm 180 graus. O ângulo entre eles é π. Por quê? Porque eles representam literalmente spin ao longo da direção x e spin ao longo menos a direção x. Ok? Então é importante a gente entender isso, que a partícula de spin meio, o que significa dizer que ela tem spin meio? Né? Significa que para eu pegar essa partícula e transformar ela num estado ortogonal no espaço de Hilbert, eu tenho que andar 180 graus, eu tenho que andar π graus, π radianos, certo? Isso não é o caso, por exemplo, com partículas de spin 1. Partículas de spin 1, né, que é o caso do fóton, por exemplo. Qual que é a polarização do fóton? Né? Qual é o grau de liberdade interno do fóton? O grau de liberdade interno do fóton é a polarização dele. Então, só para efeito de discussão, eu vou contar para vocês sobre isso. Okay? O fóton ele tem duas polarizações, porque ele se move à velocidade da luz. Toda onda que se move à velocidade da luz é uma onda transversa, porque a direção ao longo da propagação da luz ela é uma direção com um boost de Lorentz infinito. Então, não faz sentido eu falar de uma componente do campo naquela direção, porque não existe um referencial onde que caminha, né, ao longo daquela direção de forma que a partícula esteja parada. Então não faz sentido falar de componente ao longo da direção de propagação. Então uma onda transversa. Então ela tem duas polarizações, certo? Então o fóton ele tem as polarizações mais horizontal e vertical. Isso também é um sistema de dois níveis. Eu posso representar isso como um espaço de Hilbert C2. Esses caras moram eles são uma base de C2. Então eu poderia representar, por exemplo, fazer toda essa matemática de dois níveis que eu fiz, sem falar de elétrons, sem falar de spin, sem falar nada disso, e simplesmente chegar aqui e falar, olha, esse aqui é o estado H, esse aqui é o estado V, blá blá blá, esse aqui está tudo bem, eu posso definir estados de polarização circular, né, que seriam, por exemplo, H mais ou menos IV, né, porque quando eu multiplicar o campo elétrico na direção horizontal, ele vai ter uma fase igual a 1, quando eu multiplicar na direção vertical, ele vai ter uma fase igual a π sobre 2, isso vai rodar o campo elétrico, vai transformar de um seno para um cosseno, então isso representa uma frente de onda que ela gira ao longo da direção de propagação, né? Ela vai girando assim. Então eu poderia fazer toda essa matemática e falar isso. Só que as polarizações do fóton no campo elétrico são ortogonais no espaço. Também são ortogonais no espaço de Hilbert. Certo? Então, no spin meio,
Para eu ir de spin menos para spin mais, eu tenho que rodar o meu sistema de 180 graus, π. Para spin 1, para eu ir de um estado H para o estado ortogonal V, eu tenho que rodar de π sobre 2. Ficou ruim aqui o reflexo. Ok? Isso aqui é uma quantidade espinorial. Isso aqui é vetorial, né? Porque exatamente vetores, se eu rodar eles de π sobre 2, eu vou de um vetor para um vetor ortogonal. Né? Como uma curiosidade, a gente pode falar de partículas de spin 2, onde eu poderia ir de uma polarização, que eu vou chamar de mais, para uma polarização que eu vou chamar de cruz. Quanto que eu teria? Esses caras são ortogonais, certo? Quanto que eu teria que rodar? Eu vou deixar vocês adivinharem. Π sobre 4. Spin 2, né, um sistema físico que tem spin 2 e massa zero, é a gravidade, né? Ondas gravitacionais. É por isso que o detector de ondas gravitacionais eles têm que estar 45 graus aproximadamente um do outro se eu quiser maximizar a chance de pegar um sinal. Certo? Então tem essas três quantidades aqui. Okay? Nesse curso em específico, a gente vai focar, a gente não está fazendo eletrodinâmica nem gravidade, a gente está fazendo mecânica quântica de elétrons, né? Então a gente vai focar nesse cara daqui, spin meio. Ok? Como é que a gente transforma um sistema de spin meio? Qual é a transformação que a gente pode fazer nessa esfera de bloco? Bom, a gente pode rodar o spin, né? Então a gente pode rodar o spin. Então uma transformação unitária de um ângulo θ ao longo de um eixo n, ela vai ser da seguinte forma, ela vai ser E elevado a I θ sobre H cortado, certo? N escalar S. Isso é uma rotação, né? Da mesma maneira como a gente viu em mecânica quântica, que o momento angular é o gerador de rotações, aqui a gente vê que o momento angular de spin é o gerador de rotações nesse espaço de Hilbert dos valores dos spins, certo? Bom, isso aqui nada mais, nada menos é do que a exponencial de I θ sobre H cortado, H cortado sobre 2, N escalar sigma, onde sigma são as nossas matrizes de Pauli. Ok? E isso daqui eu posso escrever como a exponencial de I θ sobre 2, N escalar sigma. Uma fórmula muito útil que a gente vai usar ao longo desse curso, que eu recomendo vocês aprenderem, derivarem, né? Vou botar como um exercício. Uma fórmula bem útil é a seguinte.
esse operador aqui, definido desse jeito, pode ser expresso como cosseno de θ sobre 2 vezes a identidade mais I seno de θ sobre 2 vezes n escalar sigma. Então tem esses coeficientes aqui de rotação, certo? E eu tenho esse n escalar sigma aqui na parte de operadores. Então eu vou deixar vocês demonstrarem isso aqui. Isso aqui é um exercício importante para vocês fazerem. Eu vou colocar numa lista, mas já fica aqui como recomendação para vocês demonstrarem essa igualdade. Que é muito importante, essa igualdade. Certo? Bom, isso daqui de cara, né, aparece esse θ sobre 2 aqui, né? Tem um fenômeno interessante aqui que a gente pode discutir, que é o seguinte: uma rotação, né, digamos, de 2π ao longo do eixo n, ora, 2π, o 2 vai cancelar com esse 2, então vai ficar cosseno de π dá menos 1, seno de π é 0, então aqui vai ser menos a identidade. Enquanto que uma rotação de 4π em torno de um eixo qualquer vai ser a identidade. Então, para spin-meio, para essas quantidades espinoriais, para uma partícula de spin-meio, se eu rodar o meu laboratório inteiro, eu tenho uma fase global na função de onda. Então, se eu pegar uma função de onda psi qualquer e aplicar uma rotação de 2π em torno de um eixo qualquer, isso aqui vai ser igual a menos a fase vezes psi, né? Menos 1 vezes psi. Agora, tudo bem, porque isso aqui é uma fase global, né? Mas a gente pode ter consequências experimentais desse fato. Por exemplo, imagina o seguinte experimento. Eu tenho aqui uma partícula de spin-meio, um elétron. Okay. E aí eu vou aplicar um campo aqui, de forma que a função de onda desse elétron tem 50% de chance de ir para uma direção e 50% de chance de ir para outra. Okay? Num desses caminhos eu vou aplicar uma rotação de 2π, esse operador aqui, e no outro caminho eu não vou fazer nada. E depois eu vou juntar esses caminhos também através da aplicação de um campo elétrico que faz com que esse cara daqui seja 50%, 50%. Certo? Bom, isso aqui é um interferômetro de Mach-Zehnder eletrônico, se você quiser. E aí, o que eu vou fazer aqui é que eu vou preparar a partícula num estado em superposição dela aí pelo caminho 1 e pelo caminho 2. Mas quando eu aplicar o meu operador rotação, ele vai atuar só no 2, porque isso está sendo aplicado só nesse caminho aqui. Então a gente vai ter 1 menos 2 sobre V de 2. Então uma fase global, que era para ser uma fase global, agora vira uma fase relativa, certo? E eu posso medir uma fase relativa, né? Basta eu interferir esse cara aqui de novo, isso vai interferir a estatística de saída de elétrons de um lado ou de outro, certo? Esse experimento ele foi feito por Eder e Zeilinger em 1975, tá?
E é muito interessante, vale a pena vocês buscarem. Eles mostraram que essa fase realmente existe, né? Essa fase pode ser feita uma fase relativa dela. E isso é uma característica de partículas de spin meio, que não tem análogo clássico, certo? Então é uma coisa muito interessante.